Sermão de esperança para tempo de calamidade, com o tema Deus nos castiga nesta vida para usar de misericórdia conosco na outra. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Apocalipse 3,19. Lá onde estava Jonas ficou em grave perigo de afundar, quando o Senhor enviou aquela grande tempestade. Em castigo, por ele transgrediu o divino preceito de pregar a Nínive. Todos estavam acordados com grande temor, e cada um suplicava a seu Deus. Jonas, porém, estava no porão do navio e dormia profundamente. Tendo-se apurado que ele próprio era a causa da tempestade, foi jogado no mar e engolido pela baleia. Quando Jonas viu-se dentro daquele animal, em perigo, tão próximo da morte, então se pôs a rezar a Deus, e Deus o libertou. Em minha aflição, invoquei o Senhor, e ele ouviu-me. Eis diz São Zenon, que Jonas acorda na baleia, ele que dormia no mar. Na nau ele dormia no seu pecado, mas quando se viu castigado e próximo da morte, abriu os olhos e lembrou-se de Deus. Recorreu então à sua misericórdia, e Deus o livrou, fazendo que a baleia o vomitasse são e salvo na praia. Muitos, quando não veem os castigos divinos, dormem nos pecados e vivem esquecidos de Deus. Mas, como o Senhor não os quer condenados, manda-lhes o flagelo para que acordem daquele letargo de morte e recorram a ele, e assim ele possa livrá-los da morte eterna. Esse é o tema do presente sermão. Deus nos castiga nesta vida para usar de misericórdia conosco na outra. Nós não fomos criados para esta terra, fomos criados para o reino bem-aventurado do paraíso, para que não nos esqueçamos dele e da vida eterna. Diz Santo Agostinho: o Senhor nos faz provar tantas amarguras, até no meio das delícias do mundo. Se mesmo vivendo em meio aos espinhos da vida presente, somos tão apegados a ela e tão pouco desejamos o paraíso, quanto menos importância daríamos a ele se Deus não amargasse continuamente os prazeres desta terra. E se temos ofendido a Deus, devemos ser castigados nesta vida ou na outra. Diz Santo Ambrósio que Deus é misericordioso quando nos castiga. Quão piedoso, quão clemente é Deus conosco. Ele castiga com misericórdia. Os castigos de Deus são fruto do seu amor. São penas, sim, mas penas que nos libertam das penas eternas e nos conduzem à felicidade eterna. Sendo julgados pelo Senhor, diz o apóstolo, ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. E advertia Judite aos hebreus, quando se viam afligidos pelos flagelos do Senhor. Estes flagelos com que o Senhor nos castiga, como escravos, foram-nos mandados para nossa emenda, e não para nossa perdição. E o mesmo dizia Tobias, todo aquele que vos honra tem a certeza de que, se houver castigo, haverá também acesso à vossa misericórdia, porque vós não vos comprazeis em nossa perda. E o próprio Deus nos faz saber que ele castiga nesta vida aqueles que ama, para os ver emendados. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Quem usa de rigor com uma pessoa amada, diz São Basílio de Seleucia, dá mostras de que a quer favorecer. Coitado dos pecadores que, continuando a viver no pecado, veem-se prósperos nesta vida. É sinal que Deus se reserva castigá-los na eternidade. Em sua arrogância, o ímpio diz: não há castigo, Deus não existe. Eis o maior castigo, diz Santo Agostinho, a respeito dessa passagem, quando Deus não indaga o número dos pecados e não pune. É sinal que está muito indignado. Eu te chamo e tu te fazes de surdo às minhas vozes? Eu te chamo e tu fazes de surdo as minhas vozes?
Filho, diz Deus, emenda-te, senão farás que se confirme sobre ti a minha cólera, até que não terei mais zelo pela tua salvação, e te deixarei viver em teus pecados sem castigar-te neste mundo, para poder castigar-te no outro. Saciarei o meu furor contra ti, e quando tiveres deixado de ser objeto do meu zelo, eu me acalmarei e minha cólera terminará. Não te faças mais de surdo às vozes de Deus, te adverte o apóstolo. Caro irmão, do contrário, devido à tua obstinação no dia do juízo, receberás um grande castigo, e este será um castigo eterno que não terá mais fim. Pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. De maneira que não pode haver castigo maior para um pecador, diz São Jerônimo, do que não ser castigado nesta vida enquanto peca. E Santo Isidório Pelusiota diz que não se deve ter compaixão dos pecadores punidos, mas dos que morrem sem punição nesta terra. Não é tão ruim ficar doente, continua o santo, quanto não ter remédio que cure a doença. Quando Deus não castiga o pecador nesta vida, diz Santo Agostinho, em outra passagem, então castiga com maior rigor, de onde conclui que não há pior infelicidade do que ver um pecador feliz sem castigo. Quando a Inglaterra se rebelou contra a Igreja, não recebeu flagelos temporais, mas a partir daquele momento teve abundante riqueza. E esse foi o maior castigo, o ter sido deixada apodrecer na sua felicidade. Não receber punição pelos pecados nesta vida é um grande castigo, e o maior castigo ainda é prosperar em meio a uma má vida, diz o mesmo santo doutor. Jó pergunta: como é que os maus vivem? Envelhecem e cresce o seu vigor? Senhor, como é que os pecadores, em vez de serem tirados do mundo, humilhados e atribulados, gozam de saúde, honras e riquezas? Responde o santo Jó. Passam os dias na alegria e descem tranquilamente à região dos mortos. Coitados, gozam por alguns dias seus bens, e depois, quando chegar o momento do castigo, e quando menos pensam nele, são enviados a arder eternamente naquele lugar de tormentos. A mesma pergunta faz Jeremias: porque alcançam bom êxito os maus e tudo quanto empreendem? E depois acrescenta: arrebatai-os, os quais carneiros para a matança. Os animais destinados ao sacrifício são poupados de fadigas e são engordados para depois serem sacrificados. Assim faz Deus com os obstinados, os abandona, deixa que engordem nos prazeres dessa terra, para serem depois sacrificados à divina justiça na outra vida. São como vítimas engordadas para o sacrifício, diz Minúzio Felice. Esses coitados não são senão punidos nesta vida e gozam seus deleites transitórios, diz Davi, mas logo acabará seu sonho. Não são atormentados como os outros homens, eis que subitamente se arruinarão como de um sonho ao se despertar.